Olá, eu sou Tâmara Biolo Soares e quero conversar com vocês hoje sobre episódios recentes de racismo e discriminação que nós acompanhamos aqui no estado, no resto do Brasil e até mundo afora. Alguns dos mais recentes e que geraram uma grande comoção na nossa sociedade, como o racismo que sofreu o árbitro Márcio Chagas na cidade de Bento Gonçalves, logo depois de ter apitado um jogo. Também aquele evento fora do Brasil, lá na Espanha, em que o brasileiro Daniel Alves teve uma banana atirada em sua direção enquanto participava do jogo. E também aquele ainda mais grave do jovem no Rio de Janeiro, que foi despido e amarrado a um poste e foi agredido, torturado pela população que ali se encontrava. Todos esses episódios são, sem dúvida nenhuma, casos que constituem crime grave de racismo, que é um crime que na legislação brasileira é um crime hediondo. Esse caldo cultural que alimenta esse tipo de discriminação, ele está baseado numa visão de mundo em que há dois tipos de pessoas, em que um grupo de pessoas é superior a outro grupo, ou seja, que a população negra ela é inferior ao resto da população. E é justamente essa visão que nós temos que modificar. Não cabe mais atualmente, em pleno 2014, que nós tenhamos ainda esse tipo de ranço na sociedade, de que haja uma inferioridade entre essas duas populações. Nós sabemos que a população negra contribuiu de forma muito importante para a formação cultural brasileira. Tá aí o samba, do qual todos nós nos orgulhamos, e aqui no nosso estado também essa população contribuiu muito com a história. Estão aí os lanceiros negros e tantos outros episódios da história gaúcha que tiveram uma importante contribuição da população negra. O grande problema do racismo no nosso país é que ele impede que a população negra se desenvolva. Ele ataca a autoestima das pessoas. Esses episódios de discriminação que estiveram presentes na mídia e que nós todos prestamos atenção a eles, são pouco perto do que muitos dos jovens, crianças e também adultos negros vivem no dia a dia. E quando a gente imagina isso sendo acompanhado e vivido e sofrido todos os dias, a gente imagina o impacto que isso tem na nossa autoestima. Acaba que essa população é marginalizada e excluída da nossa sociedade e por isso tem menos acesso a bens e serviços necessários para realizar os seus direitos. Portanto, a sua realização dos direitos, que nós sabemos que são iguais para todos, fica obstaculizado por conta do racismo e essas pessoas acabam excluídas e marginalizadas socialmente. Se pode dizer que o racismo presente ainda hoje na nossa sociedade é um resquício, sim, de centenas de anos atrás em que vivemos um processo de escravidão. E é justamente por se tratar de resquício de uma época que não queremos repetir que, enquanto sociedade, nós todos temos que nos despir desse preconceito, dessa visão de que há uma inferioridade. Não há ser humano inferior. Negros e negras têm tanto valor e na sua diferença e na sua visão de mundo diferenciada tem muito a contribuir com a nossa sociedade. Quando nós falamos hoje que faltam engenheiros, faltam médicos, faltam profissionais qualificados, nós podemos estar justamente falando dos jovens negros e negras a quem não demos a oportunidade de entrar na universidade porque não tiveram uma escola pública de qualidade que os possibilitassem entrar numa universidade federal, por exemplo. É, portanto, um luxo o da exclusão que nós não podemos mais nos dar enquanto sociedade. Porque precisamos de mais de 50% da nossa população que tenha igualdade de oportunidades para que possa contribuir com o nosso desenvolvimento tanto econômico como também social e cultural. É preciso, portanto, abrirmos oportunidades, termos políticas afirmativas para essa população, como é o caso das cotas, que ainda infelizmente são rejeitadas por alguns, mas que por si só estão mostrando o valor que essa política pública tem. Eu mesma, quando me formei há mais de 10 anos atrás na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Direito, não tive nenhum colega negro. Na minha formatura, um dos nossos colegas se posicionou à frente e disse: quero chamar agora o meu colega negro.
olhou para trás, para nossa turma, e quantos haviam? Nenhum. Nenhum estudante negro na faculdade de Direito da URGS há 10 anos atrás. Hoje, as cotas mudaram essa realidade. E hoje nós temos muitos estudantes negros na faculdade de Direito da URGS. Isso é uma sociedade democrática. Isso é uma sociedade inclusiva. E é para isso que todos nós, cidadãos, servidores públicos, todos nós temos que trabalhar para continuar construindo uma sociedade inclusiva e que respeite e valorize a diferença, porque isso é democracia e isso é crescimento social e econômico.